dia, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos para a aula 82 na apostila 4. Muita atenção nessa aula. Ai, cheguei, tô um pouquinho atrasada, né? Mas, oi, tudo bem? Você já falou da avaliação para eles da semana que vem? Acho que ela não falou, né? Eu ia falar, né? Mas você chegou agora, atrapalhou a minha aula. Não deu nem tempo de eu começar a falar da prova que você já veio me atrapalhar, né? Então tá. Então dá um recado. Se você não der o recado, dou eu. Bom, espero que ela não me atrapalhe mais para eu poder dar o recado, não é? Na semana que vem, na terça-feira, nós teremos a nossa avaliação. O que cai na avaliação? Até a aula de hoje. Então prestem bastante atenção e façam tudo direitinho no prazo determinado, certo? Não esqueçam, façam em 48 horas, hein? É o prazo que vocês têm para resolver. Então, chega de conversa fiada e bora pra aula! Mas você só fala isso toda vez. Então fala você. Você sabe falar melhor que eu? Tá bom, então eu falo. Bora pra aula? Eu quero saber a média das idades desses alunos. Bom, turminha, a aula 82, que é escrevendo produtos como potências, é uma aula que vai relembrar algumas coisas que a gente já viu e vão aparecer novas. Vocês viram que eu criei uma música. Essa música é para descontrair, mas também para ajudar vocês a entenderem a regra, porque quando a potência é negativa, fica um pouco mais complicado de resolver. Então, no exercício 1, eu vou fazer com vocês apenas 2 exercícios, porque são potências que a gente já viu. Eu vou fazer mais exercícios com vocês do exercício 2, certo? Bom, no exercício 1 ele fala assim: escreva na forma de potências os seguintes produtos. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Veja que ele fala os seguintes produtos. Por que ele diz isso? Porque entre um parêntese e outro eu tenho uma multiplicação. Então, isso aqui são multiplicações de bases iguais. Por que bases? Porque quando não tem nada aqui em cima, a potência é 1, certo? Então, como ele pede para escrever na forma de potências, o que eu vou fazer? Multiplicação de bases iguais, eu conservo a base, que no caso aqui é menos 5, e somo-se as potências. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ou eu somo direto, ou eu coloco 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 1, 2, 3, 4, 5. Somando vai dar menos 5 elevado a 5. Escrevi na forma de potência. A gente já viu esses exercícios. Agora, no exercício D, ele já tem a potência sinalizando o valor dela aqui. Quando é 1, ela não aparece. A partir do 2, ela aparece. Então, o que eu faço? A multiplicação é de bases iguais, todas as bases são iguais. Então, eu vou copiar uma vez só, eu vou conservar a base e somar as potências. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou eu escrevo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ela aparece 6 vezes. E 6 vezes 2, ou eu somo tudo, vai dar 12. Esse exercício ficou fácil. Os demais, veja que vocês têm aí na apostila o exercício F, que ele fala 21 vezes 21 vezes 21 a 88 termos. É 21 elevado a 88, tá? Agora vamos para o exercício 2, que é onde vai ficar um pouquinho mais difícil, a gente precisa de mais atenção. Bom, no exercício 2, a gente vai começar vendo as potências negativas. Veja que eu já apareço 2 aqui. Então, vamos começar pela letra A. Na letra A, ele fala efetue. Menos 5 elevado a 0. Gente, todo número elevado a 0 é 1. Então, menos 5 elevado a 0 é 1. Agora, vocês me perguntam assim, mas por que será que todo número elevado a 0 é 1? Eu vou explicar para vocês. Vamos começar por aqui, ó, que fica fácil da gente entender. Eu tenho uma divisão de bases iguais. Toda divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio as potências, certo?
Só que se eu não lembrar dessa propriedade, eu faço a potência, que aqui tá fácil. Então, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, é repetir a base 2 vezes. E 4 elevado ao quadrado também é 4 vezes 4. Se eu multiplicar 4 vezes 4, eu encontro o 16 em cima e também embaixo. E 16 dividido por 16 é 1. Então, todo número elevado a zero é 1, gente. Combinado? Então, este número elevado a zero é 1. E qualquer outro número que eu encontrar elevado a zero também é 1. Ok? Vejam que se eu voltar aqui, ó, e conservar a base, que é 4, e subtrair as potências, 2 menos 2, né? Ó, divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio as potências. 4 elevado a zero, que é a mesma coisa que 1, certo? Então, todo número elevado a zero é 1. Ó, subtrair as potências, deu zero. Combinado? Tá explicado. Agora vamos para o exercício B. Menos 7 elevado ao quadrado. É conservar a base 2 vezes. Quem é a base? O menos 7, o menos ele está dentro do parênteses, então ele participa da potência. Então, eu vou pôr menos 7 vezes menos 7. E multiplico primeiro e depois eu faço a regra de sinal. 7 vezes 7, 49. Menos com menos, mais. Entendam sempre, quando a minha potência for par, então o meu número será positivo, certo? Quando a minha potência for ímpar, o meu número será negativo. Isso se ele estiver dentro, o negativo estiver dentro do parênteses. Agora vamos à potência negativa que a gente não viu ainda. Veja que eu tenho um número inteiro 2 e uma potência menos 5. É o inverso do de cima, certo? Então, o que eu vou fazer? Quando eu encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. O que significa isso? O que está em cima e o que está embaixo? Todo número inteiro, ele pode ser transformado numa fração se eu colocar o 1 aqui. Então, olha lá. Quando eu encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o 2 que está no numerador, eu vou descer para o denominador. E o 1 que está no denominador, eu vou subir para o numerador. Lembram da musiquinha? E a minha potência fica positiva. Então, eu vou pôr um parênteses, porque aqui não tinha parênteses, porque era um número inteiro, né? Quando tem um embaixo na fração, ele não aparece. E agora a minha potência fica positiva. Agora sim, eu transformando a minha potência em positiva, eu vou multiplicar meio 5 vezes. Então, eu vou repetir o meio 5 vezes. Meio, desculpa aqui, é 2, gente. Vezes meio, 2, 3, 4, 5. Desculpa que eu errei. Então, agora, multiplicação de frações. Como eu faço? O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Vou fazer a multiplicação. Então, fazendo a multiplicação aqui, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, a gente sabe que dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Pronto, finalizei o exercício. Veja que é muito diferente da potência positiva. Eu vejo que a potência é negativa, eu vou ter que fazer a troca, certo? Vamos na letra E. Na letra E, veja que eu tenho menos 2 dentro do parênteses e a minha potência negativa. Comece agora olhando sempre a potência. É negativa? Vamos ter que trocar. Ah, não tem nada embaixo. Quando não tem nada embaixo, tem 1. Quando eu encontro uma potência negativa, o de cima desce, o de baixo sobe. Então, eu vou passar o traço de fração, o menos 2 vai descer e o 1 vai subir. Troquei. Agora, minha potência fica positiva. Veja que eu inverti tudo. O 2 desceu, o 1 que estava embaixo subiu e o menos 3 que era negativo ficou positivo. Tudo ficou o inverso,
tá? Então, agora eu vou pegar o meio e vou multiplicar por 3 vezes, repetir 3 vezes. 1 menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Meio vezes meio vezes meio. Repetir 3 vezes, a mesma coisa. Multiplicação de frações, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, veja. Regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, vai ser menos 1/8. Lembrando que quando a minha potência for ímpar, o resultado é negativo. Quando a minha potência for par, o resultado é positivo. Potência ficou bom, hein, gente? Vou fazer com vocês a letra G do exercício 2. Então, veja, eu tenho menos 1/4 com uma potência negativa menos 4. Agora eu tenho uma fração, eu não preciso colocar 1 embaixo. Quando o número era inteiro, como eu tinha que trocar o de cima pelo de baixo, eu tinha que transformar aquilo em uma fração. Agora, nesse caso, já não é mais necessário. Veja que a potência negativa, yes. Então, o de cima desce e o de baixo sobe. Vou trocar. Então, vou fazer o 1 que está no numerador. Eu vou pôr a potência negativa, a potência não, eu vou pôr a fração negativa aqui. O 1 vai descer e o 4 vai subir, ó, troquei. O de cima desce, o de baixo sobe. E a potência positiva vai ficar negativa, vai ficar positiva. Bom, vamos repetir o meu menos 4 sobre 1 4 vezes. Mas vejam bem, não é dividido por 1? Ele nem precisaria estar aqui. Poderia ser só menos 4 elevado a 4. Fica mais fácil. Isso aqui é a mesma coisa que menos 4 elevado a 4, porque o 1 embaixo não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu vou eliminar o 1 daí. Na verdade, eu vou apagar ele. Porque lembra, no exercício anterior, eu coloquei o 1 para poder fazer a troca. Agora aqui, como o 4 que estava no denominador subiu, ele vira um número inteiro. Então, eu vou repetir o menos 4 4 vezes. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. O que vocês acham que vai dar o resultado? Será que vai ser um resultado positivo ou será um resultado negativo? Olha a minha potência. Ela não é par? Se ela é par, o meu resultado será positivo. Por quê? Porque menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos vai dar mais. Então, o resultado é positivo. Só multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vezes 4 vai dar 256. Positivo, certo? Agora nós vamos para o exercício 3. No exercício 3, gente, eu vou fazer com vocês o exercício E e o exercício F, porque os exercícios anteriores deste exercício são exercícios que eu já expliquei alguns exemplos anteriores e acho que é possível vocês resolverem sozinhos. Então, aqui eu tenho a letra E e a minha letra E tem um sinal negativo fora, ele não participa da potência. Quem participa da potência é o menos 5/3, só que a minha potência é negativa. Então, eu vou ter que fazer a troca. O numerador vira denominador e o negativo vira positivo. Então, quando encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. Quem é esse de cima e quem é esse de baixo? O numerador e o denominador. Então, eu vou trocar, vou fazer aqui do lado. Vou colocar esse sinal de menos aqui e vou trocar. O de cima, que é o 5, desce e o de baixo, que é o 3, sobe e a minha potência fica positiva. O negativo vira positivo. Então, agora sim, eu vou pegar os meus 3/5 e repetir ele 3 vezes. E o meu sinal eu vou deixar para depois. Então, vai ficar menos 3/5. Eu vou passar 3 traços aqui, ó. 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5. Agora, como é uma multiplicação de frações, esse menos eu vou pôr aqui, porque ele não participa. Vai ficar
3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui é 27. E embaixo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a minha fração vai ficar menos 27 sobre 125 avos. Agora, no exercício F, veja que eu não tenho mais uma fração. Eu tenho uma expressão de duas frações com potências negativas. Então, antes de começar a resolver, eu vou olhar que a minha potência é negativa, o meu numerador vira denominador e o negativo vira positivo. E quando encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. De quem? Das duas. Então, nós vamos fazer isso. Eu vou pegar a minha potência aqui, ela vai ficar positiva e o numerador desce no denominador e o 9 sobe no numerador, certo? Vou copiar o sinal de menos. Aqui, a minha mesma coisa, a potência vai ficar positiva porque o meu denominador sobe no numerador e o numerador desce para o denominador. O de cima desce, o de baixo sobe, certo? Agora, eu vou fazer a potência, a primeira potência, a segunda potência e depois eu subtraio as duas. Então, aqui eu vou fazer, veja que está sobre 1, não está? Então, é a mesma coisa que eu colocar 9 ao quadrado, porque 9 dividido por 1 dá 9. Menos 4 sobre 1 é 4, elevado ao cubo. Então, eu vou fazer o 9 ao quadrado aqui no cantinho, ó. 9, opa, não pegou, desculpa aí, pessoal. 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9. E 9 vezes 9 é 81. Então, eu vou pôr aqui 81 menos 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Então, eu vou colocar o meu 64 aqui. E 81 menos 64 vai dar 17. Acabei o exercício. É um exercício legal, é por isso que a musiquinha, às vezes eu faço uma musiquinha grande, mas é os pedacinhos que ajudam a gente a lembrar como que faz. Vamos para o exercício 4. Bom, no exercício 4, eu vou fazer ele inteiro com vocês, porque ele tem toda uma historinha. Então, eu vou ler, vou explicar e a gente vai fazendo junto. Ele fala o seguinte, ó. Se x é um número inteiro e x é diferente de zero, então x ao quadrado é sempre um número positivo e menos x ao quadrado é sempre um número negativo. Diga das expressões abaixo quais geram sempre números positivos e quais geram sempre números negativos, sabendo que x pertence aos inteiros. Então, veja, no exercício A, ó, ele fala que o x é um número inteiro diferente de zero, certo? E ele fala também que o x ao quadrado é positivo e o menos x ao quadrado é negativo. Então, quando eu tiver isso aqui, não tem nem erro, né? Então, veja, x ao quadrado, ele vai ser o quê? Ele já está falando, é um número positivo. Então, aqui eu vou colocar que ele é um número positivo, certo? X ao cubo. X ao cubo eu não tenho aqui. Então, como que eu faço para descobrir? O x ao cubo, vamos fazer de conta que o x, ele vale 2 e o menos x vai valer menos 2. Então, x ao cubo seria a mesma coisa, eu vou substituir o x por 2. 2 elevado ao cubo é repetido 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. O menos 2 elevado ao cubo, vou pôr entre parênteses, porque eu estou falando que o x vale menos 2. Então, portanto, ele participa da potência. Seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que daria 8, menos com menos mais com menos menos, potência ímpar, resultado negativo. Então, ele tanto faz dependendo se ele for um número positivo ou se ele for um número negativo, ele pode ser positivo e negativo. Então, aqui ele é positivo e negativo, certo? Menos x ao quadrado. Olha lá, ele já fala, é negativo.
Não preciso nem fazer conta. O x elevado à quarta. X elevado à quarta é a mesma coisa que x elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado. Conserva-se a base, soma-se a potência, certo? E x elevado ao quadrado não é um número positivo? E um número positivo vezes o outro número positivo vai resultar em um outro número positivo. Então, esse aqui é um número positivo, certo? O menos x elevado ao quadrado. Gente, menos x elevado ao quadrado é a potência. O sinal de menos, ele participa da potência. É a mesma coisa que eu colocar menos x vezes menos x, certo? Então, x vezes x vai ser menos x ao quadrado, menos com menos é mais. Então, este número é um número positivo. Vou virar a página para a gente continuar. Continuando, então, aqui no exercício F, veja que eu tenho aqui, ó, o F, ele fala que o x, menos x. Lembra que eu falei para vocês? Se o x vale 2, nesse caso, o menos x seria menos 2. Se o x valesse menos 2, nesse caso ia ser menos 2, que daria positivo. Então, aqui ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Positivo quanto negativo, certo? Então, ele pode ser os dois. Já na letra G é a mesma coisa. Se o x for 2, ele é positivo. Mas se o x for menos 2, ele é negativo. Então, ele também pode ser positivo ou negativo, tá? Depende do valor que é dado para ele. Aqui na letra H, será que ele vai ser um número positivo ou ele vai ser um número negativo? Veja que é menos x. Se eu falar que o x vale 2, ele vai ser menos 2 elevado ao cubo. E a gente sabe que menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 6, porque o número, o sinal de menos participa da potência, a potência é ímpar, portanto o resultado é negativo. Se eu falar que o x vale menos 2, ele vai ser menos 2, que vai dar positivo, ó, menos com menos mais, vai dar 2 elevado a 3, que vai dar um 6 positivo. Então, aqui ele pode ser tanto positivo também, quanto negativo, certo? E no exercício I, ele fala menos x elevado à quarta. Todo número, seja ele negativo ou seja ele positivo, dentro de um parênteses, quando a minha potência é par, sempre será um número positivo. Então, aqui só vai dar positivo, porque pela regra de sinal, a quantidade de sinais negativos pares, se eu tiver 2, 4, 6 sinais positivos, eu vou ter um resultado positivo, quando a minha potência for par. Veja, a mesma coisa aqui, é menos x elevado a 42. 42 é um número par. O sinal de menos está dentro do parênteses, então, se ele é par, ele vai ser positivo. Pela regra de sinal, ele vai resultar num número positivo. Agora aqui, se o x for 2, ele vai ser 2 elevado a 37, que vai dar um número gigante e vai resultar em um número positivo, certo? Agora, se o x for menos 2 elevado a 37, veja que o meu número é negativo e minha potência é ímpar. Então, se é ímpar, ele vai resultar em um número negativo. Aqui ele pode ser os dois. E no último, é a mesma coisa da letra I e da letra J, é uma potência par, portanto, o resultado vai ser positivo. Então, para resumir, os negativos e os positivos foram a letra B, a letra F, a letra G, a letra H e a letra K. Os negativos, apenas a letra C. E os sempre positivos foram a letra A, a letra D, a letra E,
a letra I, a letra J e a letra L, certo? Vocês vão ficar com os exercícios que eu não fiz na aula para resolver. Depois vocês conferem passo a passo no link de resposta. E semana que vem a nossa prova, na terça-feira, e vai cair até aqui. Eu vou deixar direitinho explicado na página das avaliações lá para vocês verem. Eu acho que eu já até coloquei, certo? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Bons estudos, beijos!